Vamos começar com alguns exemplos. Primeiro exemplo, determinar a assíntota vertical e horizontal de f de x igual a x mais 2 dividido por x menos 3. Então, vamos encontrar primeiro a assíntota vertical. Para encontrar a assíntota vertical, a dica é verificar qual o valor que não pertence ao domínio da função. Se eu tenho um valor que não pertence ao domínio da função, esse valor provavelmente vai ser a assíntota vertical. Para esta função, o valor que não é do domínio ou não faz parte do domínio é o 3. Por quê? Se eu substituir o x por 3, no numerador fica 3 mais 2, é 5. Mas no denominador eu tenho 3 menos 3. E 3 menos 3 é 0. Isso vai zerar o denominador. Nós teremos uma divisão por zero que não existe. Então, o domínio dessa função, eu preciso fazer que x menos 3 tem que ser diferente de zero. Portanto, x vai ser diferente de 3. Então, o domínio vai ser qualquer valor pertencente aos reais menos o número 3. Então, esse 3 já é um candidato para a assíntota vertical. Observe o gráfico que eu fiz aqui do lado. Eu já fiz com a assíntota vertical e com a assíntota horizontal. Não coloquei o valor ainda, porque daqui a pouco a gente vai verificar isso aqui. Mas pelo gráfico eu já consigo perceber qual vai ser a assíntota vertical, onde ela se encontrará, qual é o valor de x, tá? Então fica mais fácil quando a gente sabe o gráfico. Tiago, é preciso ter o gráfico? Não. Imagine que se eu não falasse sobre o gráfico, encontraríamos no mesmo jeito a assíntota vertical aqui. Então vamos lá. Se eu tenho que o 3 ele é um candidato para a assíntota vertical, eu vou fazer o limite da função x mais 2 dividido por x menos 3, quando o x tende a 3. Mas para fazer a assíntota vertical, eu não preciso fazer quando x tende a 3. Eu só preciso fazer um dos limites laterais. E um limite lateral é quando o x tende a 3 pela esquerda, o outro é quando o x tende a 3 pela direita. Então eu posso fazer ou pela esquerda ou pela direita. Só precisa fazer um deles para encontrar a assíntota vertical. Então eu vou escolher aqui fazer a esquerda. Limite de x mais 2 dividido por x menos 3, quando x tende a 3 pela esquerda. Eu vou aproximar o valor em x por números menores que 3. O 3 ele é positivo. Então, eu vou substituir no lugar do x, por exemplo, o número 2,9. 2,9 é menor que 3. Então, perceba que eu estou aproximando do número, que será esse número aqui, que eu estou indicando por 3 e pela esquerda. Então, 2,9, 2,99, 2,999. Mas vamos fazer o teste com 2,9, tá? Se eu substituir o x aqui no numerador por 2,9, vai ficar 2,9 mais 2. Então, no numerador, eu terei um número positivo. Concorda comigo? Então, ó, será um número positivo. Quando eu substituo no denominador por 2,9, 2,9 menos 3, o resultado aqui fica um número negativo. Vai ficar menos 0,1. Então, o resultado aqui fica um número negativo. Toda vez que você tem um número decimal no denominador, a divisão toda ela vai para o infinito. Isso a gente já fez uma continha dessa aqui e eu já mostrei para vocês, inclusive nos vídeos que tem lá no nosso canal. Então, isso aqui vai para o infinito, mas vai para mais infinito ou menos infinito? Aqui eu vou fazer o jogo de sinais, ó, mais e menos, menos. Então, vai ser menos
infinito. Tudo bem? Isso significa que x igual a 3, ó, a dica para a assíntota vertical vai ser uma reta vertical, então é a reta x igual a 3, é a assíntota vertical. Então esse número aqui, ó, é 3. Vamos para a assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Vou fazer o limite da função quando x tende a mais infinito e menos infinito. Vamos fazer primeiro para menos infinito. Na assíntota horizontal, eu indico fazer as duas, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Por quê? Porque dependendo da função, nós teremos valores diferentes no resultado do limite, tá? Mas como que resolvemos limite de x mais 2 dividido por x menos 3 quando x tende a menos infinito? Tanto para mais infinito quanto para menos infinito, eu vou dividir cada termo da função pela variável de maior grau do denominador. Então, aqui nós teremos que o limite de x vai ser dividido por x, porque x é a variável de maior grau do denominador. Eu tenho x e tenho menos 3. A variável é x e a de maior grau é x elevado a 1. Então, é x dividido por x, mais 2 dividido por x, tudo isso dividido. X, que é esse aqui, dividido por x, menos 3 dividido por x, quando x tende a menos infinito. Aqui eu vou simplificar x dividido por x, então vai ser limite de 1, mais 2 dividido por x eu vou continuar, porque não tem como simplificar. X dividido por x é 1, menos 3 dividido por x também não tem como simplificar, quando x tende a menos infinito. Aqui eu vou aplicar o limite. O limite de 2 sobre x vai para 0. Independente aqui, ó, se aqui é menos infinito ou mais infinito. E se aqui é mais ou se aqui é menos. Já o limite de menos 3 dividido por x também vai para 0. Então, nós temos aqui limite de 1, que é 1, porque não depende de x, dividido pelo limite de 1, que também não depende de x, então o resultado é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Portanto, a assíntota horizontal é y igual a 1. Lembrando que, como o resultado foi 1, isso aqui é o comportamento da função em y. Então, a reta horizontal é y igual a 1. No gráfico, nós temos a reta aqui horizontal e esse ponto é 1. Vou mudar o slide aqui. O nome do assunto é Teorema do Confronto. Se eu tenho uma função f, que é menor que uma função g, que é menor que uma função h, observe que f menor que g, neste caso é menor ou igual. F ser menor do que g significa que para o mesmo x, o valor da imagem em f vai ser menor que o valor da imagem em g. A mesma coisa é g e h. Para o mesmo x, eu tenho que o valor na imagem de g é menor que o valor na imagem de h. Mas vamos continuar com o teorema. Quando x tende a A e o limite de f de x é igual a L, o limite de f de x converge para um valor. Vocês vão ouvir muito a palavra convergir no cálculo 2, no cálculo 3, em equações. Então, seria bom que a gente já falasse sobre isso. E o limite de h também vai para o mesmo valor. Observe quem é f e observe quem é h. F é a primeira função e h é a última função. Ou f é a menor e h é a maior das funções. Então, o limite da que está no meio, que é g,
também vai para L. Então é muito tranquilo, porque se você tem três funções, uma é maior que a outra, as duas da ponta, tem um limite igual a um número, em G também vai para esse mesmo valor. Óbvio que o x tem que tender para o mesmo valor também. Vamos ao exemplo. Se eu tenho 4x menos 9 menor ou igual a f de x, menor ou igual a x ao quadrado menos 4x mais 7. Para x maior ou igual a zero, qual o limite de f de x quando x tende a 4? Perceba que essa função aqui faz o papel da f. A f aqui faz o papel lá do teorema da g. E essa função aqui faz o papel da h. Tiago, mas como que essa função vai ser menor que essa? Suponha que eu tenho x igual a zero. 4 vezes 0, 0. 0 menos 9 dá menos 9. Vamos para esta função. Se eu substituo no lugar do x o número 0, 0 ao quadrado, 0, menos 4 vezes 0, 0, mais 7, fica o mais 7. Perceberam que essa função aqui tem um valor na imagem menos 9 e essa função aqui tem valor na imagem 7. Ambas para x igual a 0. Essa função foi menor do que essa quando x for igual a 0. Então eu tenho para todos os valores maiores ou iguais a 0 que isso é menor do que isso aqui. Mas eu tenho uma função no meio delas e eu quero saber o limite dessa função. Eu nem sei que função é essa, mas se eu tiver uma função qualquer que está aqui no meio das duas, o limite dela eu tenho como saber. Como? Aplicando o teorema do confronto. Se eu sei qual é o limite disso aqui, quando o x tende a 4, se eu sei qual o limite disso aqui, quando o x tende a 4 e forem iguais, eu tenho, pelo teorema do confronto, que o limite da função f, quando o x tende a 4, vai ser o mesmo valor. Então, vamos fazer o limite de 4x menos 9 quando o x tende a 4. Qual seria? Neste caso, 4x menos 9 é uma função do primeiro grau, é uma função algébrica. E a gente viu que função algébrica ela é contínua para qualquer valor. Então, 4x menos 9 é contínua em x igual a 4, eu posso fazer uma substituição direta. Então, vai ficar 4 vezes 4 menos 9. 4 vezes 4, 16. 16 menos 9, 7. Vamos ao limite de x ao quadrado menos 4x mais 7. Quando x tende a 4. Novamente, nós temos uma função algébrica. E essa função algébrica é contínua em x igual a 4. Então, eu vou fazer 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 7. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4 também é 16, então 0, mais 7. O resultado é 7. Perceberam que o limite de uma foi igual ao limite da outra? Então, ó, pelo teorema do confronto, o limite de f de x quando x tende a 4 é 7. Vou mudar o slide. Verificar se f de x igual a x mais 1 para x menor que 1 e 2 menos x para x maior ou igual a 1 é contínua em x igual a 1. Para identificarmos ou verificarmos se essa função é contínua, precisamos fazer lá as três condições de continuidade. Primeira condição é f de a existe. A pergunta é se f de a existe. Quem seria f de a? F de a é f de 1.
f de 1, quem é? Ó, eu quero a função quando x for igual a 1. Eu não posso pegar a primeira função, porque a primeira é para x menor que 1. Eu tenho que pegar a segunda função, porque o x é maior ou igual a 1. Tá? Então, se eu tenho um x maior que 1 ou x igual a 1, eu tenho que pegar a segunda função. Então, aqui é f de 1. É o valor da função quando o x for 1. Então, eu pego 2 menos 1. Eu peguei a função 2 menos x. E 2 menos 1 é 1. Vamos para o limite. Limite da função quando x tende a 1. Perceba que agora, para x menor que 1 eu tenho uma função, e para x maior que 1 eu tenho uma outra função. Então eu vou ter que fazer aqui os limites laterais. Porque eu vou utilizar para x pela esquerda e x pela direita. Então aqui nós temos o limite de f de x quando o x tende a 1 pela esquerda e o limite de f de x quando o x tende a 1 pela direita. Quando o x tende a 1 pela esquerda, são valores menores que 1. Então é o primeiro aqui. Ó. Então eu tenho que fazer o limite de x mais 1 quando o x tende a 1 pela esquerda. Por que eu peguei a primeira função? Porque na primeira função o x tem que ser menor que 1. E na segunda aqui, eu tenho que é o limite de 2 menos x quando o x tende a 1 pela direita. Porque eu estou pegando valores maiores que 1. Como é que eu tenho uma função algébrica? Posso fazer substituição direta. 1 mais 1. O resultado é 2. Como aqui também eu tenho uma função algébrica, ela é contínua em x igual a 1. Então, posso fazer a substituição direta. 2 menos 1 e 2 menos 1 é 1. Perceberam que os limites laterais foram diferentes. Portanto, não existe limite de f de x quando x tende a 1. Isso significa que a função f de x não é contínua em x igual a 1. Tudo bem? Uma das condições de continuidade falhou. Então, ela não é contínua em x igual a 1. Então, nós fizemos a primeira condição aqui, fizemos a segunda. Como a segunda já falhou, a gente nem precisa ir para a terceira. Suponha que os dois resultados aqui tivessem sido 2. Então, nós teríamos limite da função e o limite seria 2. Mas aqui, ó, o f de a foi 1. Então, a terceira falharia. A terceira condição falharia. Tá? A terceira condição é se f de a é igual ao limite de f. Passar para o próximo. Mas aqui eu vou chamar a atenção, porque quando você tiver dúvida quanto a uma questão de limite, faça o gráfico, porque vai ficar mais fácil você responder a questão. Você vai perceber para onde está indo o limite quando x tende àquele valor. Essa questão é, eu tenho uma função f de x igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, tudo dentro da raiz. Isso tudo dividido por x menos 2. Qual é o limite dessa função quando x tende a 2? Pelo gráfico, eu consigo perceber qual é o limite quando x tende a 2 pela esquerda e quando x tende a 2 pela direita.
Quando o x tende a 2 pela esquerda, pelo gráfico, ele está indo para menos infinito. Não existe uma função quando x tende a 2 pela direita. Não tem o gráfico da função. Suponha que eu substitua valor em x maiores que 2. Ou seja, eu estou aproximando de 2 pela direita. Então, eu vou fazer aqui, ó, o limite da raiz de 4 menos x quadrado dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela direita. Se eu faço o limite quando x tende a 2 pela direita, no lugar do x eu vou substituir por um número maior que 2. Então, aqui dentro da raiz ficaria, por exemplo, vou fazer uma substituição grosseira aqui. No lugar do x, eu vou colocar o número 3. 3 ao quadrado, 9. 9, aí ficaria 4 menos 9. 4 menos 9 fica menos 5. Ou seja, dentro da raiz quadrada, eu tenho um número negativo. E isso não existe, né, nos reais. Portanto, se eu substituir um número x por um número maior que 2, eu não vou ter um valor para a função. Então, o limite dessa função aqui, ó, não existe. Quando o x tende a 2 pela direita. Mas o limite da raiz de 4 menos x ao quadrado, dividido por x menos 2, quando o x tende a 2 pela esquerda, eu vou colocar no lugar do x números menores do que 2. Então, 1,9. Quando eu coloco 1,9 ao quadrado, vai ser menor que 4. Então, fica 4 menos um número menor que 4, o resultado é positivo. Então, eu tenho uma raiz de um número positivo, aqui também será positivo. Quando eu tenho, no lugar do x aqui no denominador, um número menor que 2, e subtraio por 2, o resultado do denominador será um número negativo. Mas aqui no denominador eu vou ter um número decimal, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,0001. Portanto, quando eu tenho um número aqui no denominador que é decimal, a divisão toda vai para infinito, mas é mais ou menos infinito. Fazendo o jogo de sinais, mais e menos, menos, e o resultado ficará menos infinito. Portanto, aqui, ó, não existe o limite da raiz de 4 menos x ao quadrado dividido por x menos 2 quando x tende a 2, pois os limites laterais são diferentes. Aqui não existe e aqui é menos infinito. Tranquilo até aqui? Qual é o limite de função exponencial? É só observar o gráfico. Mas já está claro, através do gráfico, que eu vou ter o limite em qualquer valor do domínio de uma função exponencial. A mesma coisa acontece com a função logarítmica. Eu vou ter o limite em todo o valor do domínio para a função logarítmica. X menor que zero não faz parte do domínio de uma função logarítmica. Vocês já devem saber que o valor ali de x, numa função logarítmica, não pode ser menor que zero. Existe o limite de uma função logarítmica quando o x tende a zero pela direita. Existe o limite de uma função logarítmica quando o x tende a zero pela direita. E quando o x tende a zero pela esquerda? Não existe. Questão de prova, hein? Mas vamos falar da função seno. Também ela é contínua em todo o domínio,
Portanto, vamos ter limite em qualquer valor de x, qualquer ângulo aqui, você tem um limite, você não tem objeção nenhuma. Assim para a função cosseno, também tem limite, existe o limite em todo o domínio, tá?